Recorde. Opa, estamos no ar. Muito bem, estamos aqui mais uma vez reunidas, em nome de Jesus, para mais uma tarde de encontro com os ensinamentos do Mestre. Nós estamos estudando o capítulo 14, que é honrai o vosso pai e a vossa mãe. Na aula passada, nós vimos o item 9, que é da ingratidão dos filhos e os laços de família. E nós estudamos os quatro primeiros parágrafos dessa mensagem de Santo Agostinho, que é um espetáculo, né? Hoje, então, nós vamos tentar decifrar a partir do parágrafo 5, onde começa ó espíritas. Localizaram, né? Então, gente, nessa caminhada em que a gente se encontra, onde nós nos encontramos, desde que a nossa consciência se abriu e o livre-arbítrio se mostrou com capacidade de nos direcionar para essa caminhada do bem maior, fomos entendendo que nenhum espírito nasce aqui no planeta para estacionar. Ele nasce para progredir. Isso que até então a gente aprendeu. Aqui mais existem aqueles que estacionam, passam uma encarnação toda parado no mesmo nível, não fizeram nenhum esforço para se melhorar. É que ele colocou a vontade, que é a maior potência da alma, ele colocou a vontade dele nos sentimentos e emoções de baixo nível. Aí não vai evoluir nunca. Todo espírito encarna para progredir. Então, vejam a missão dos pais como é importante. Se somos o que somos agora, devemos a nossos pais, que nos deram um empurrão na vida, que nos mostraram o bem e o mal, do jeito deles, mas eles fizeram o melhor para nós. Nos mostraram o caminho do bem e o caminho do mal. Nos corrigiram e nos colocaram na linha reta. Então, mas Santo Agostinho vai falar que o mais importante dos pais é ele, o pai, a mãe, aproximar a criança a Deus. Essa é a missão dos pais. Fazer com que Deus penetre no coraçãozinho deles e que eles entendam o que é Deus. Bom, entender o que é Deus é complicado, mas se reportar a Ele, né? Se reportar a Ele. Até agora a gente não entende, quanto mais uma criança. Mas que Deus existe e que toma conta de nós, que está vendo tudo, e Ele que criou tudo. Já ir falando com a criança sobre Deus, os objetivos, a história. Usando de cuidado, estou falando isso porque tem pais e mães que não ligam para essa parte, vamos dizer, religiosa. Eles passam batido com os filhos. É muito importante, seja qual for a religião. Usando de cuidados, proporcionando uma educação boa, observar tendências, combater o egoísmo e o orgulho. Os pais têm que fazer isso. Ele compara o pai a um bom jardineiro, que fica observando as ervas daninhas que aparecem no despontar da terra de um jardim. O jardineiro vai lá e já arranca. E o pai e a mãe têm que fazer isso com os filhos. Já observa, vê uma pontinha de egoísmo, uma pontinha de orgulho, já vai lá e arranca isso de uma vez. Pune, ensina o lado certo, que ele receba as consequências das atitudes dele. Isso é muito importante. E não fazer a criança viver dentro de uma redoma, que não tem contato com o bom e o mal. Não negligenciar a missão.
não ter má vontade, não se esconder em fraquezas. Muitos pais fazem isso, se escondem. Má vontade, não quer saber. A escola ensina, né? E não é assim, não. Que fizesse do filho confiado à vossa guarda? Essa pergunta, os pais vão ter que responder quando desencarnarem e quando diante do juiz da sua consciência, essa pergunta lhe for feita. Ele vai ter que responder: o que eu fiz com meu filho? Que até então, muitos pais nem deram conhecimento de que existia um filho, a importância que é ter um filho. Todos os pais responderão essa pergunta no plano espiritual, após o desencarne. Aos pais sinceros e honestos, caberá a devida recompensa. Vão ser recompensados. Aos pais negligentes e ausentes, mesmo presentes, tem muito pai presente que é ausente, caberá o devido constrangimento. Ele vai observar o querido filho no meio de espíritos sofredores, sofrendo também. Quando os pais fizeram tudo o que deviam para o adiantamento moral dos filhos e não conseguiram alcançar a mudança desejada e a consciência da tranquila, essa consciência tranquila quer dizer, fizeram tudo que estava ao alcance. Não fizeram mais porque não tinham conhecimento do que fazer. Aparece um sentimento de desgosto, que é natural. É natural esse sentimento de desgosto, porque eles acham que não conseguiram fazer tudo o que deveria ser feito. Porque está vendo que o filho não corresponde àquela ideia que eles queriam. Mas, se não conseguiram, nesta existência, haverá nova oportunidade em outras existências. Essa é a beleza da justiça e da bondade e da misericórdia divina. Não deu tempo de arrumar nessa existência, a vida é eterna, somos espíritos eternos. Voltaremos nesse teatro da vida, novamente como pais e filhos, para resolvermos o que não foi resolvido. Pais ensinam filhos, filhos ensinam pais. A vida toda foi isso. Não abandonar o filho que causou desgosto. Se esse filho causa desgosto, é porque um dos dois errou lá atrás, em outra encarnação. Não tem criança até de quase recém-nascido, um pouquinho maior, que bate na mãe, no rosto da mãe, não quer saber da mãe? Já está mostrando o que aconteceu em vidas passadas. Então, essa mãe que já tem conhecimento do espiritismo, já teve essa aula e sabe o que é isso, vai pensar, um de nós dois é devedor um do outro. Um de nós dois ofendeu muito um ao outro. Então, se ela já sabe, ela vai trabalhar isso daí. Se fui eu, me perdoa. Se foi você, vamos resgatar isso daí. Então, dá oportunidade ao filho. Assim fica mais fácil a educação. Por isso que os pais têm que ter um olhar clínico em cima dos filhos desde pequeninos. Mas se não conseguirem, volta, viu? Volta. Para terminar a tarefa. Então, vamos ler o parágrafo 5 do Evangelho? Ó Espíritas, Zorites, por favor. Ó Espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente.
Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, ajudando o seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Pensai que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa falta, vosso castigo será o de vê-lo entre os espíritos sofredores, ao passo que dependia de vós tê-lo feito feliz. Então, vós mesmos, atormentados de remorsos, pedireis para reparar vossa falta, solicitareis uma nova encarnação para vós e para ele, na qual o cercareis de cuidados mais esclarecidos, e ele, cheio de reconhecimento, vos cercará de seu amor. Continua? Não. Obrigada, Zorites. Maria José. Não rejeiteis, pois, a criança de berço que repele sua mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão, não é o caso que o que fez assim e que vô-lo deu. Uma intuição imperfeita do passado se revela e daí julgais se um ou outro já muito odiou ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para espiar. Mães, abraçai, pois, o filho que vos causa desgosto e dizei-vos, um de nós dois foi o culpado. Merecei as alegrias divinas que Deus atribuiu à maternidade, ensinando a essa criança que ela está sobre a terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas há muitos dentre vós, em lugar de arrancar pela educação os maus princípios inatos da existência anteriores, entretêm, desenvolvem esses mesmos princípios por uma fraqueza culposa ou por negligência. E mais tarde, o vosso coração ulcerado pela ingratidão de vossos filhos será para vós, desde essa vida, o começo da vossa expiação. Muito bom. Está bem explicado, né? Lourdinha. A tarefa não é tão difícil como poderíeis crer. Não exige o saber do mundo, o ignorante, como o sábio, pode cumpri-la. E o Espiritismo veio facilitá-la, dando a conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus, que trazem sua existência anterior. É a estudá-los que é preciso se aplicar. Todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelem os germes desses vícios, e empenhai-vos em combatê-los sem esperar que lancem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro, que arranca os maus brotos à medida que os vê despontar sobre a árvore. Se deixais se desenvolverem o egoísmo e o orgulho, não vos espanteis de ser mais tarde pagos pela ingratidão. Quando os pais fizeram tudo o que deviam para o adiantamento moral dos filhos, se não se saem bem, não têm censuras a se fazer, e sua consciência pode estar tranquila, mas ao desgosto muito natural que experimentam do insucesso dos seus esforços. Deus reserva uma imensa consolação, pela certeza de que não é senão um atraso, e que lhe será dado acabar em outra existência a obra começada nesta, e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Muito bem. Bem claro, né? Bem mesmo. Alguma dúvida até aqui sobre esse trecho estudado? Bom,
dando continuidade, Deus não permite provas acima das forças. Então, não tem nada de lamúria, não tem nada de choramingo, não tem nada de dizer eu não consigo, eu não tenho nada de dizer eu não posso. Você pode tudo. Deus colocou as nossas provas na altura do que nós podemos cumprir. Então, vamos em frente, porque Deus disse que a gente pode. Então, vamos. Não tem nada de deixar para trás, não vai cortar o rabinho da cruz, não, porque depois não dá para atravessar lá o que tem que atravessar. Tem que carregar a cruz, sim, até o final. A falta de vontade é uma coisa muito triste, a nossa falta de vontade de querer fazer. Porque a vontade é a maior potência da alma. Você põe na cabeça um negócio, você levanta e vai e faz. Se a tua vontade fala, vamos, mas se essa vontade está enfraquecida por alguma paixão inferior, ela não vai, não. Então, a falta de vontade estaciona paixões e vícios. Segura paixões e vícios. Não deixa eles irem embora. O indivíduo se compraz e planta encarnações expiatórias. Quanto mais paixão e vício tiver, mais encarnações para expiar o que ele fez com esses vícios. Então, vai chegar uma hora que ele vai se cansar de tanto andar na linha errada, de tanto andar na contramão. Então, ele vai procurar ajuda. É a hora do arrependimento. É quando ele volta a Deus, que nem ele vai falar do filho pródigo. Então, aí é hora de recomeçar. Fortes provas vividas com amor a Deus, esse é um detalhe muito importante das nossas provas, vivida com amor a Deus, são indício de fim de sofrimento e aperfeiçoamento espiritual. Olha que medida interessante para nós, para as nossas alfinetadas, fortes provas. É um momento supremo. Em lugar de lamentações, nossa obrigação é de agradecer a Deus a oportunidade da redenção, vencendo a inferioridade de sentimentos. Agradecer a Deus essas fortes provas. É sinal que estamos caminhando bem. Desgostos e ingratidões que abalam o coração são provações penosas. É uma das piores provações, é aquelas que envolve o coração, que envolve a parte sentimental. Essa é dolorida. Mas tudo passa, a gente sabe disso. Deve-se confiar em Deus e ter como consolo que não há aflições eternas. Tudo depende de nossos esforços em se melhorar, procurando conhecer e destruir a causa do mal. Por que eu estou sofrendo tanto? O que eu estou fazendo que está errado? Faz uma busca dentro de você. Enquanto a gente colocar a causa do nosso sofrimento no outro, nós não vamos sair do sofrimento. Vê se esse outro não está com você, dentro de você. Sou eu a causa do meu sofrimento. Porque eu não estou agindo como Deus quer que eu aja. Faz essa reflexão. A gente encontra. Espíritos afins se procuram. Encarnados ou desencarnados, a gente convive e procura estar com pessoas afins, que a gente gosta, não é verdade? Que a gente tem um bom convívio, uma boa conversa. A pluralidade das existências, encarna, desencarna, revelam a justiça divina, consolidando os verdadeiros laços de família. Essa é a visão que devemos ter sempre do mais alto. Devemos enxergar que nós temos uma família espiritual que nos acolhe, que nos envolve, está torcendo por nós. Olha que coisa boa. Deus permite que espíritos mais atrasados
encarnem no meio dessas famílias. Essas famílias não podem viver somente para elas. Elas têm que distribuir esse amor para outras pessoas mais inferiores, que não conhecem. Então, por isso que Deus permite que espíritos mais atrasados encarnem no meio dessas famílias. Haverá o progresso através do convívio direto e do bom exemplo. Aí vai acontecer as duas coisas. Ele pode ser um espírito atrasado, mas eles vão procurar dentro dos espíritos atrasados algum espírito que tenha algum pezinho do lado negativo com aquela família, algum devedor, alguma coisa de errado. Ele precisa espiar isso daí naquela família. Eles vão procurar, seja quem for, para renascer naquela família. Haverá o progresso, toda perturbação deve ser encarada como provas, tá? Não tem essa, ai, coitadinho de mim, Deus não está vendo eu, estou sofrendo tanto. Não tem nada disso. Tudo está certo, no lugar certo, na hora certa. E a gente está sofrendo porque precisa. E vamos parar de sofrer e a gente consegue. Quando puderes, não abandones o filho impermeável dos teus bons exemplos e dos teus conselhos, ainda mesmo quando se te afigure modelo de ingratidão. Esse último quadrinho aqui é de Emmanuel. Se o filho está ingrato, e a gente já percebeu isso, não para, continua. Porque, olha, a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. O exemplo que uma criança tem do pai e da mãe, a gente não enxerga isso na hora, vai enxergar anos depois. O exemplo arrasta. Então, vale a pena. Está com o coração sangrando, mas está lá sorrindo e mostrando o lado certo das pessoas. Tá? Então, Deus não faz prova acima das forças. Aqui é a Carol. Dá para ler, Carol? Tá? Deus não faz a prova acima das forças daquele que a pede. Não permite senão aquelas que podem ser cumpridas. Se não se triunfa, não é, pois, a possibilidade que falta, mas a vontade. Porque quantos há que, em lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se comprazem. A estes estão reservados os prantos e os gemidos em suas existências posteriores. Mas admirai a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer, em que seu orgulho está enfim domado, e é então que Deus abre seus braços paternais ao filho pródigo, que se lhe lança aos pés. As fortes provas, entendei-me bem, são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito. Quando são aceitas por amor a Deus, quando são aceitas por amor a Deus. Espera um pouquinho, Carol. Isso que a Carol acabou de ler, que no Evangelho, no meu, está em letra inclinada, deve ser grifado, porque é muito importante esse trecho, tá? São quase sempre o indício, as fortes provas, entendei-me bem, são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de aperfeiçoamento do espírito, quando são aceitas por amor a Deus. Bom, né? Vai. É um momento supremo, e nele, sobretudo, importa não falir murmurando, se não se quer perder-lhe o fruto e ter de recomeçar. Em lugar de vos lamentardes, agradecei a Deus que vos oferecede ocasião de vencer para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando saídos do turbilhão do mundo terrestre, entrardes no mundo dos espíritos, nele sereis aclamados como o soldado que sai vitorioso do meio do combate. Tá bom. Já pensou? Você chegar lá e todo mundo...
Mas é assim mesmo, Carol. Já pensou? Muito bem! Hã? E não vale a pena? É assim Já mesmo. pensou? Hã? Por isso que... Agora, já pensou se chega lá e fala, putz, de novo? Hã? Olha lá. Melhor que todo mundo fale, é isso aí. Agora vai. Hã? Agora vai. É por isso que é mais difícil encarnar do que desencarnar. É, né? Porque quando encarna não sabe o final, como é que vai ser. Depende da sua vontade e sua persistência. E se de tudo ele conseguiu fazer tudo... Solange, por favor, continua. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Alguém suporta com coragem a miséria e as privações materiais, mas sucumbe ao peso dos desgostos domésticos, esmagado pela ingratidão dos seus. Oh, é uma pungente angústia essa, mas que pode melhor nessas circunstâncias revelar a coragem moral que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se há extrema aflição, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra sempre? Que mais consolador, mais encorajador que esse pensamento de que depende só de si, de seus próprios esforços, abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal? Mas, para isso, é preciso não deter o olhar sobre a terra e não ver senão uma única existência. É preciso se elevar, planar no infinito do passado e do futuro. Então, a grande justiça de Deus se revela ao vosso olhar, e esperais com paciência, porque entendeis o que vos parecia monstruosidades na terra. As feridas que nela recebeis não vos parecem mais do que arranhões. Nesse golpe de vista, lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem sob sua verdadeira luz. Não são mais os laços frágeis da matéria reunindo os membros, mas os laços duráveis do espírito que se perpetuam e se consolidam em se depurando, em lugar de se romperem pela reencarnação. Muito bom, né? Continua, Maria Dalva. Os espíritos que, à semelhança dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição leva a se reunirem, formam famílias. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrestres, se procuram para se agruparem, como fazem no espaço. Daí nascem as famílias unidas e homogêneas. E se em suas peregrinações estão momentaneamente separados, reencontram-se mais tarde, felizes com os novos progressos. Mas como não devem trabalhar unicamente para si, Deus permite que os espíritos menos avançados venham a se encarnar entre eles, para aí aurir conselhos e bons exemplos, no interesse do seu adiantamento, e eles causam, por vezes, perturbações. Mas aí está a prova, aí está a tarefa. Acolhei-os, pois, como irmãos. Vinde em sua ajuda, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará de haver salvo do naufrágio os que, a seu turno, poderão salvá-la de outro. Santo Agostinho, Paris, 1862. E aí, pessoal? Ninguém fala nada, ninguém abriu a boca. Achei legal. É interessante essa parte que eu li, né, Carmen? Aqui quando fala, né, você já havia até explicado, né, que eventualmente um espírito que não era daquela tão ligado àquela família, ele vai para aquela família, né? Até acho que para as duas partes, né? Tanto para desafiar a família a ser, né, ser mais cuidadosa com alguém que tem mais dificuldade, e como também para aquele espírito que tem dificuldade
poder aurir-se dos bons exemplos, né, daquele grupo e assim poder progredir. E dos dois lados há progresso, né, tanto os que desenvolvem mais a paciência, a bondade, a misericórdia, como aquele que vem para um espírito ainda de menor, falar qualidade, mas não é assim? Também beber naquela fonte de uma família mais evoluída espiritualmente. E o final que é interessante, quando fala que aquele que... aí está a tarefa, acolhei-os, pois como irmãos. Vinde em sua ajuda, e mais tarde no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo do naufrágio os que, a seu turno, quer dizer, em outra oportunidade, ocasião, poderá salvá-la de outros. Né? Pode ser uma coisa de uma troca espiritual, mesmo em outras encarnações. Bem interessante, é sempre uma lição, né? Nossa, fala, Carol. Achei bem interessante isso aí, não tinha percebido essa coisa da troca aí. E também ali no parágrafo que a Solange leu, isso daí é duro, né? Que a gente percebe que é a gente pela gente e é a gente mesmo que é culpado vamos dizer assim, responsável, né? A responsabilidade. Difícil. Mas não impossível, né, Solange? Sim. Desculpa, estava desligado. Eu anotei aqui acho que da última vez que a gente estava estudando esse texto, cara, uma frase da Joana de Ângeles, eu estava pensando nela aqui na hora que a gente lia no Evangelho. A ingratidão é doença da alma, que necessita de urgente tratamento nas suas nascentes. É da Joana de Ângeles. E eu estava pensando, fazendo um paralelo aqui, porque tem uma velha frase que todo mundo conhece, que fala que a dor ela é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, eu acho, fazendo assim, um paralelo entre as duas, na verdade, o que todo mundo tem, assim, pelo menos eu acredito, Deus não nos traz o sofrimento. É a maneira como a gente encara as provas, a dor que chega para a gente, que gera o sofrimento. Ou seja, é a nossa indisciplina, é a nossa dificuldade, talvez a nossa força de vontade, a imaturidade que a gente ainda tem diante da vida, que gera o sofrimento. Porque tanto que quem completa, quem consegue passar pela dor com glória, já está no final aqui, já tem uma maturidade, já ganhou uma série de conquistas que permite com que ele passe pela dor sem ter tanto sofrimento, sem gerar tanto sofrimento. Né? Ele consegue isso. E aí, quando eu leio essa frase da Joana de Ângeles, eu vejo a ingratidão, que quando tanto para a gente pensar em que relação à vida que nós temos ingratidão, não só com os pais, não só com as dificuldades da vida, mas uma rebeldia também que a gente tem, uma gratidão com tudo aquilo que a gente tem, né? Que reflete a mesma coisa, uma dificuldade. E com relação aos pais, que é o que o texto diz, quando a gente também olha, de um lado, como a ingratidão dos filhos, ou quando a gente também está como filhos, né? Filhos da vida, com a ingratidão que a gente tem com relação às coisas que a vida traz para a gente vê essa imaturidade, a necessidade de voltar lá atrás. Quantas vezes a ingratidão ela também não é um fruto de um orgulho, né? Da dificuldade de aceitação das dificuldades da vida, um ego muito, muito inflado, né? A dificuldade de precisar de alguma coisa, então a gente se ressente. Então, assim, e quando fala das suas nascentes, a própria reencarnação, a própria oportunidade da gente vir de novo, começar de novo no berço, né? Ter ali pais caridosos que começam a tirar aqueles brotinhos das tendências que a gente traz. Ora a gente vai estar de um lado, ora a gente vai estar do outro. Você mesmo colocou no início, se a gente está aqui, quanto a gente não deve aos nossos pais. E hoje, quando nós somos pais, nós também estamos fazendo a mesma coisa através das experiências que a gente teve com eles. Então, assim, como que é um círculo, né?
a vida e as coisas, e realmente a gente tem que estar pensando muito nisso. Solange, repete a frase. A ingratidão. A ingratidão é doença da alma que necessita de urgente tratamento nas suas nascentes. Ela é da Joana de Ângeles. Eu não sei de que livro ou de onde eu tirei. Eu sei que é dela, mas eu não sei a fonte de onde eu retirei ela, mas é da Joana de Ângeles. É muito boa. É isso mesmo. Eu achei que tem muito a ver, acho que por isso que eu tinha anotado aqui. É verdade. Bom, muito boa essa aula, né? Vocês conseguiram imprimir? Esta... O Carmen, hoje hoje a minha impressora, que já vem capenga, hoje ela se negou, desde ontem estava tentando, mas eu consigo ler aqui, eu mandei também, aqui no iPad eu leio, tá bom? Se precisar que eu faça alguma leitura. Esse título é o título de um livro que caiu em nossas mãos na época que as meninas vieram para nós. A Rita Foelker é uma excelente educadora, uma escritora fenomenal. Vocês podem aconselhar a qualquer mãezinha, ou a qualquer uma que está com a barriguinha, para ter bebê, para ler o livro da Foelker, que é excelente. Ela é espírita também, né? E essa mensagem nós achamos, a Viviane e eu, fabulosa. Tanto que eu coloquei, inseri no Evangelho. Então, nós vamos ler... Neiva, você tem a mensagem? Então, vai lendo até eu mandar parar. Aí passa para os oritos. Vai lendo. Desde bebês, Espera os aí, filhos são... lê o título. Com pais e filhos, companheiros de jornada. Esse é o nome do Rita livro. Foelker. O nome do livro é esse. Pode. Desde bebês, os filhos são observadores atentos dos pais. Quando crescem, lembram-se de coisas que fizemos, das quais nós mesmos nos esquecemos. Se passamos tempo de qualidade com eles, se oferecemos atenção sincera e carinho, se saímos a passear e fazemos coisas juntos, tudo isso permanecerá com eles para sempre. E esta é nossa maior herança. E também o modo como encarávamos a família e a família profissional, o jeito como tratávamos as pessoas, nossa relação com os estudos e a leitura, nossa atitude perante a natureza e as pessoas que nos procuravam precisando ajuda. Tá bom. Imaginamos Neiva, que herança tá bom, é dinheiro. Neiva, tá bom, Neiva. Veja essa parte que a Neiva deu, que a Leiva deu. Oh, meu Deus, que a Neiva leu. É o exemplo que os pais estão mostrando para os filhos. É a hora do exemplo. Os filhos estão vendo o que os pais estão fazendo. Tá? Zorites, continua. Imaginamos. Espera um pouquinho. Imaginamos que herança é dinheiro, bens materiais, o que é compreensível, mas nosso legado material pode fazer ou não parte do compromisso reencarnatório deles, além do que não é garantia de saúde e felicidade. A verdadeira herança que deixamos para nossos filhos, de bens imortais e incorruptíveis, é aquilo que somos. Vai estar sempre em suas memórias, em seus gestos, em suas atitudes. Oferecemos aquilo que somos, o que nos coloca diante de novas questões. Será que conseguimos servir de inspiração para nossos filhos? Será que eles têm vontade de ser como nós? Será que nós gostamos verdadeiramente daquilo que nos tornamos? Tá bom, Zorites. Obrigada.
Será? É. Zezé, continua. Pais, filhos, existe um propósito especial em reencarnarmos como pais e filhos, diferentemente das outras relações familiares. É verdade. Porque Deus nos permite recebemos como filhos aqueles espíritos muito próximos de nosso coração, amizades cultivadas em solo abençoado de companheirismo e respeito, onde raízes se aprofundam e os frutos têm chance de se multiplicar. Mas ele também atende ao nosso anseio de oferecer nossos corações a espíritos menos ligados a nós, para que esse aprofundamento se faça. Já que o destino de todos os seres do universo é perceber que integram a grande família, onde o Criador senta-se à cabeceira da mesa e onde experimentamos a alegria de estar juntos. Tá bom, Zezé. Tá bom, obrigada. Carol, termina. Quanto mais esse espírito parece contrastante comigo, mais presente me faço e mais afirmo pacificamente o que sou, e mais reitero que o amo, porque não há dificuldade em amar os que se afinam conosco, mas há necessidade de aprender a encurtar a distância com os que não se afinam. Pais ensinam filhos, filhos ensinam pais, desde o início. Por isso, não importa se o silêncio é o que podemos oferecer, mas que seja este silêncio cálido e amoroso, jamais frio, o silêncio da ausência. Seja nosso silêncio o daquele que ora em secreto, seja nosso silêncio de pais e mães aquele pequeno floco, pronto a se desmanchar ao mais delicado toque, a mais leve intenção de entendimento. Muito belo. Gostou, né? Muito bom. Ô, Carmen, eu posso falar? Pode. Estava ainda na ativa, né, dando aula, claro, sempre com alunos de terceiro e quarto, acompanhava. E quase no final de eu me aposentar, um aluno falou: professora, por que a senhora não tem filhos? A senhora gosta tanto de criança, gosta tanto da gente, ensina tanto. E foi tecendo elogios, né? E eu fiquei pensando, mas eu respondi assim: quando uma mãe tem muitos filhos, geralmente quem pergunta por que a senhora tem tantos filhos? Ela diz: Deus quis assim. E eu respondo: Deus quis que eu não tivesse filhos, mas eu tenho vocês. Claro que não são meus filhos assim, mas eu os amo muito. E ele disse: ah, mas também vai ver que a senhora não tentou, né? Bonito. É muito engraçado. Foi. Muito bom. Então, tá bom. Alguma colocação sobre a aula? Adorei. Nós vamos encerrando, agradecendo a presença de todas. Até a próxima semana, que sem vocês não há evangelho. Boa semana e fiquem com Deus.